Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar ao Templo Tupiara nas comemorações do médico dos pobres, o nosso querido amigo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E hoje falar para vocês sobre o processo do perdão na cura interior, ou do perdão no nosso processo de cura da onde dói, como acabamos de ouvir na música que nos elevou tanto. Curar aonde dói. E eu me lembro que no momento significativo da minha vida, há quase 50 anos atrás, no segundo quinquênio da década de 70, eu penetro nesta casa de luz, numa tarde, para ouvir o conferencista, amigo inesquecível, Divaldo Pereira Franco. E ele falava aqui no templo sobre as transformações espirituais de auto-perdão na vida de Maria de Madalena. E em certa altura, quando o querido orador se expressa sobre o fenômeno da ressurreição de Jesus Cristo, ele bradava com a alma voltada para a figura de Maria de Madalena. Cristo volta através da doutrina espírita para nos ensinar a conjugar o verbo amar, pelo qual encontraremos Deus. Eu fiquei impactado. Adquiri um livro da psicografia dele chamado Após a Tempestade, do Espírito Joana de Ângeles, e voltei para minha casa daqui do Lins até a Tijuca, do lado da Igreja dos Capuchinhos, a pé, em profunda alegria, refletindo no que é uma vida de transformação, e pedindo ao alto, a doutor Bezerra, a Madalena, a Tupiara, que me ajudasse também no meu processo de cura interior, da onde doía, e que espero que em vocês esse processo chegue, oxalá, o mais rápido possível. Refletindo sobre essa personagem inesquecível da história do cristianismo, podemos dizer, como nos fala Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que ninguém fez tanta violência a si mesmo nas páginas das Escrituras do que Maria de Madalena. Conheceu o pecado de perto, conheceu a vida fácil de perto, os perfumes inebriantes, o licor que trazia a satisfação passageira, o luxo das vestimentas exteriores, mas a prisão entre os romanos. A prisão porque ela só era procurada por causa da sua beleza, por causa da beleza que era encantada pelos seus cabelos ondulados como as águas do Tiberíade, mas que todos que procuravam ela, evidentemente não os judeus, porque era odiada e desprezada,
mas que todos aqueles romanos invasores importantes que a procuravam não para consolar Madalena, não para confortar Madalena, não para trazer amor a Madalena. Ela era presa na sua vida de busca para a exterioridade. E como ela desejava se libertar dessa dor. Sentia que não tinha amigo, sentia que não tinha ninguém sincero na sua vida. Os parentes não queriam saber dela. O templo da sinagoga ali perto de Magdala e na circunvizinhança de Dalmanuta, ela não era bem-vinda. Até que do alto da elevação da montanha, do monte, onde do alto se via o lago da Galileia e as embarcações paradas em Magdala, ela percebe que neste monte vários subiam em direção a alguém que iria falar, que iria curar, que iria ajudar, que iria receber e consolar. Ela se aproxima o máximo que podia. Ela não podia e não era permitido que tocasse ninguém, nem que ficasse perto de nenhum judeu. Ela, de uma elevação de uma pedra mais distante, começa a ouvir aquela voz inesquecível que do alto do monte falava: bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que são filhos da paz, bem-aventurados os que são perseguidos. E aquela mensagem mexeu no mundo interior de Maria de Madalena. Ser perseguido. Ela sabia o que era perseguição. Ela sabia mais do que ninguém o que era a prisão. Mas ela pensava: devo procurá-lo? Posso procurar? Um mestre fala com uma mulher do meu naipe, do meu nível, do meu tipo de vida? Não, com certeza não. Puxa, mas ele fala palavras tão cheias de amor, ele fala palavras tão aconchegantes, ele recebe a todos com um olhar penetrante e de acolhimento. E tomada de coragem, pega um barquinho e na noite iluminada da Galileia, ela vai a Cafarnaum, toma de coragem e entra na casa humilde do pescador Simão Pedro. E ali, como Jesus já estivesse esperando, num olhar de acolhimento, fala sem ela dizer nome: Maria. E ela fala assim: meu Senhor, será que Deus pode me perdoar? Será que eu serei aceita no reino de amor que tu pregas? E aquela voz, a sua voz diz: Maria, Maria. Deus não faz acepção de pessoa. E para aqueles que se sacrificam em amor, há sempre a esperança de penetrar no seu reino de alegria e de transformação. Ela escuta aquelas palavras e vai no profundo da alma refletir. Seria o seu libertador? Seria possível? No outro dia, na cidade ali perto de Naum, Jesus é convidado
para um banquete na casa de um fariseu. E o fariseu maliciosamente permite a seus servos que uma mulher do nível de Maria de Madalena pudesse penetrar no interior de sua casa para radiografar Jesus e saber se ele era verdadeiro. Porque se Jesus fosse verdadeiro, um mestre, um rabi, um rabone, um mestre dos mestres, perceberia quem era aquela mulher. E ela entra, se aproxima de Jesus. O silêncio é profundo na casa. Ela se ajoelha aos pés do mestre. Chora intensamente. Passa perfume, seca com seus cabelos, como se encontra em Lucas no capítulo 7. E naquele momento de amor recebe as palavras de Jesus para o fariseu que se chamava Simão. Simão, está vendo esta mulher? Eu entrei aqui na sua casa, Simão, e tu não me beijaste, e ela não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei aqui na sua casa e você não me trouxe a bacia com água para lavar os meus pés, e ela não cessa de lavá-lo com as suas lágrimas. Eu entrei aqui na sua casa e não recebi o perfume generoso do seu acolhimento, e ela não para de me jogar o nardo inebriante do seu amor, da sua alegria. E no entanto, eu digo, quem será mais perdoado? Evidentemente, será perdoado aquele que mais recebeu, porque muito amou. Receber o perdão do alto é proporcional ao muito amar. E ela, diferente do fariseu arrogante, ela muito amou e saiu com o mundo repleto de perdão crístico. E ela então viu diante dele o seu libertador. Agora verdadeiramente estava do lado de um homem que a amava, e que não era um amor passageiro nem transitório, era um amor verdadeiro, um amor que liberta, um amor que curava aonde dói, aonde profundamente dói. E logo depois, em seguida essa passagem, no capítulo 8, versículo 2 de Lucas, diz que nesta cena de amor, ela ficou liberta de 7 espíritos doentios, enfermos, demoníacos, que a cercavam e envolvia. Agora, ele, Jesus, era não só o libertador por ser seu amigo e seu acolhedor, mas era também o seu libertador espiritual. E diz o versículo seguinte, nesse mesmo Lucas, no capítulo 8, versículo 3, que ela, juntamente com outras mulheres, ajudava Jesus em todas as suas necessidades. Guardemos isso. Ela ajudava Jesus em todas as suas necessidades. Estamos aqui à sua disposição, Senhor. E ela ajudava Jesus em todas as suas necessidades. Passa a ser apóstola, passa a ser seguidora do Mestre, e ela vê coisas maravilhosas, vê a multiplicação dos pães, e que Jesus, depois de multiplicar os pães para mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e os peixes,
vai ali pertinho para a casa dela em Dalmanuta. Ela verá algo maravilhoso quando Jesus cura, numa vez só, 10 leprosos, mas apenas um, somente um, voltou para agradecer aonde doía. Ela viu já uma semana antes do fenômeno da cruz, o Cristo trazendo Lázaro do túmulo, e viu significativamente que o seu libertador era uma alma sensível, profundamente sensível, porque na cena de ressurreição de Lázaro, nós encontramos o menor versículo de toda a Bíblia. Está no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 35. Pasme, quem era o libertador de Madalena? E Jesus chorou. Simples assim. E Jesus chorou. O que ele não faz por nós? O que ele não fez por Madalena? Agora ele era o libertador do seu coração. Libertou socialmente, ela podia caminhar com ele. Libertou na sua fé, multiplicando os pães e os peixes. Alimentou-a na certeza da imortalidade da alma, ressuscitando Lázaro. Mas antes de tudo a libertou, mostrando para ela o sentimento de amor. E Jesus chorou. E Madalena continua seguindo para ele. E o mestre chega a Jerusalém. Era um domingo. E lá a multidão já caminhava para os festejos da Páscoa, os festejos levavam 8 dias. E Jesus chega do alto do monte e vê toda a cidade de Jerusalém. E diz, com os olhos marejados d'água, e Madalena a escutar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintainhos debaixo de suas asas. Jerusalém, Jerusalém. Jesus quis, Jerusalém não quis, e o livre-arbítrio é sagrado. E o Cristo entra na cidade de Jerusalém. A multidão o saúda. Hosanas ao filho de Davi, é o nosso rei. Hosanas ao filho de Davi, glórias ao filho de Davi. Era domingo. Na sexta-feira, a mesma multidão gritava: crucificai-o, crucificai. Pilatos, se você não o crucificar, não é amigo de César. Crucificai. E ela pensava: esse que acolhe as pessoas como uma galinha acolhe os seus pintainhos, que é o libertador do acolhimento, pode ser crucificado? Ela só tinha Jesus. Para onde que ela iria? Ela sobe o Calvário junto com o mestre. Se o mestre estava sendo crucificado num madeiro frio e cruel, ela estava sendo crucificada nos seus sentimentos. Mas ela sobe o Calvário e lá ela fica com as mulheres chorosas de Jerusalém. Lá debaixo da cruz ela está do lado de Maria, a mãe de Jesus, do lado de João o evangelista, e ela escuta frases do mestre prometendo uma vida melhor para o ladrão Dimas, falando que tinha sede. Mas entre as 7 frases que Jesus fala do alto da cruz, aquela que mais tocou profundamente a alma de Madalena foi a mensagem síntese do seu evangelho:
Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele era o seu libertador do perdão. Estava livre. Ela se sentia perdoada. Era como se Jesus falasse exclusivamente para ela, para a sua alma. O libertador do perdão. Em seguida, a frase: em tuas mãos entrego o meu espírito. E pendeu a cabeça. Ela começa a pensar: libertador da minha vida, meu amigo, libertador que me perdoa, pode um libertador morrer? Foi duro para a alma de Madalena voltar para a casa dos amigos, como João e Maria, mãe de Jesus. Foi duro. Que final de sexta, que dor de sábado de aleluia, que dor. E a restrição dos judeus: ninguém pode fazer nada no dia de sábado. E ela querendo estar com o seu Jesus, pelo menos reverenciar o seu corpo, cuidar do seu túmulo, ungir de perfumes como ela já tinha feito, derramar nardo, aloés, incenso. E no outro dia, diz o texto evangélico, era domingo, bem cedo, antes do sol nascer. Vou repetir para vocês que é significativa a disposição do trabalhador do evangelho. Era domingo, bem cedo, antes do sol nascer. E ela, juntamente com algumas amigas, apanha do nardo, do aloés, do incenso e outros perfumes, e vai até o túmulo virgem de José de Arimateia para ter um encontro na veneração do corpo de Jesus. A sua reflexão era: a pedra é grande, quem vai remover a pedra do túmulo? E os primeiros raios começam a colorir o céu, que como em brasa começa a ficar incendiado. E ela se aproxima do jardim e vê a pedra fora do lugar. Ela caminha, vai até o encontro daquela dificuldade, o amor dela e o túmulo. É incongruente falarmos de duas coisas completamente opostas: amor e túmulo fechado. Mas ela vê o túmulo aberto e chega lá, não vê o corpo de Jesus, vê apenas os panos dobrados e aonde está Jesus. Ela começa a dizer: roubaram o corpo do meu libertador, roubaram o corpo do meu libertador. Pode um libertador ser roubado? E diante das suas dores, ela senta numa pedra e em lágrimas começa a refletir. Quando de repente, num momento inesquecível da história da humanidade e ímpar na vida de Madalena, ela escuta aquela mesma voz da Galileia: Maria, Maria, Maria. Ela, ainda com a cabeça baixa, ela fala: você é o jardineiro? Você sabe onde botar o corpo do meu libertador? E ele: Maria. Aí ela olha e era o Cristo vivo diante dela. Foi algo imenso, imenso. Agora, túmulo nenhum era suficientemente grande e forte para prender o espírito imortal que liberto, canta e vibra. Ele estava ali, vivo do lado dela.
E ela se curva, quer abraçá-lo, beijá-lo. É o momento mais lindo da história. É o momento que transforma o cristianismo em dois, antes e depois do Cristo. Só a vida poderia ser a conclusão do Evangelho. Só a vida poderia ser as esperanças de Madalena. E ela escuta o mestre dizer: não, não, mulher, não me toques. Eu ainda não fui para o meu pai. E nós apressadamente fazemos a seguinte reflexão: mas por quê? Por que que o mestre não poderia receber o abraço de Madalena se antes ela o abraçou? Por que nesse momento maior não era possível esse encontro afetivo? E apressadamente concluímos: é porque ele não estava com o corpo materializado, como se ele não tivesse a capacidade de se materializar a seu bel prazer, como ele mesmo criou a terra. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem o verbo. É lógico que a interpretação era outra. É que Madalena agora, naquele momento, conhecia uma coisa que ninguém do mundo conhecia. Ninguém conhecia o segredo maravilhoso que só ela conhecia. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ninguém sabia disso. E aí ele fala para ela: por que não abraçá-lo? Não é hora de perdermos tempo. Vai e diga aos meus irmãos que logo mais eu estarei com eles. E ela parte aos gritos, cantando, pulando: ressurrecte, ressurrecte, ressurrecte. Chega na casa onde os apóstolos estavam escondidos, com medo dos romanos, e bate: abram, sou eu, Madalena, ele ressuscitou. E ela penetra a casa e diz: ressuscitou. Pedro e João partem correndo, os outros ficam na sala. E ela escuta aquela voz que é como um soda cáustica, que nenhuma boca devia pronunciar. Mas ele ressuscitou e apareceu para você. Por que ele não apareceu para Pedro, que dirigia seu corpo apostólico? Por que ele não apareceu para João Evangelista, que era seu discípulo amado? Por que ele não apareceu para Maria, a sua mãe, já que os anjos conversavam com ela? Mas apareceu para você, logo para você. Naquele momento, ela disse: acreditando ou não, o Cristo apareceu para mim. E naquele momento ela se transforma na apóstola dos apóstolos, na mensageira da vida, na orientadora da sobrevivência da alma no planeta Terra. E se dirigindo ali do lado, escuta, numa virada de rosto, uma voz amorosa. Era a mãe de Jesus, que diz para ela: minha filha, minha filha, minha filha, uma coisa me diz do fundo do meu coração, que o meu filho vive, porque ele é amor, só poderia estar vivo. Conta, minha filha, fica aqui do meu lado, conta-me tudo sobre a ressurreição do meu filho. E agora, o seu libertador, Jesus, agora vivo, libertação da vida eterna, traz para ela o maior presente que ela poderia receber aqui na vida entre nós. Ganhou uma mãe. Agora, a mãe do seu libertador era também mãe dela. E ela podia se curvar e colocar a cabeça no seu colo e falar de Jesus. A vida passa. Os apóstolos saem da Galileia e vão para Jerusalém. E de Jerusalém, 2 a 2, partem para o mundo afora. E ela pede para ser companhia deles. Eles dizem: não, você é mulher,
Você já errou. E se errar outra vez? E ela ficou ali na sua Magdala. Daí a pouco, vindo da Idumeia, hoje atual Jordânia, na época Transjordânia, vem famílias acompanhando leprosos para estarem com Jesus, para ouvirem Jesus. E Jesus já tinha voltado à casa do Pai. E Madalena reuniu eles debaixo da árvore, na sombra acolhedora das árvores, e começou a pregar sobre o amor de Jesus, sobre as esperanças de Jesus, sobre as transformações que Ele proporciona. Mas as autoridades não permitiram que os leprosos ficassem ali reunidos em Magdala. Ela parte então para Jerusalém, para o Vale dos Leprosos, e sabendo que amor é sacrifício, que amor é doação, ela cuidou deles, dos seus irmãos leprosos do corpo, e ela, não sentindo a diferença da sua alma como leprosa, da onde doía na sua alma, ela ficou com eles o quanto pôde, até que o seu corpo também ficou tomado pelas chagas. Ela sentiu vontade de estar com alguns amigos, com Maria de Nazaré, com João Evangelista, que estavam com ela no sopé da cruz. Ela então se despede dos seus amigos, abraça as crianças e, numa caminhada dolorosa e de desprezo, por ser mulher e porque tinha as marcas da lepra, ela parte para a cidade de Éfeso para se encontrar com a igreja de João Evangelista e a casinha humilde de Maria de Nazaré, branquinha, que dava de frente para o mar. Ao penetrar na cidade, não aguentou mais a sua caminhada e foi abrigada por cristãos amigos da localidade de Éfeso, à beira do mar. E ali ela ficou, recebeu a visita dos amigos generosos, recebeu a visita inesquecível de Maria, o abraço carinhoso de João o Evangelista. E um dia, quando as dores pareciam mais cruciantes, ela escuta aquela voz, a grande voz, a voz inesquecível que a convocava para a libertação geral. Maria, 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 vem Maria. Transpõe o limiar da vida e desvenda o mistério. Vê, Maria, não podes morrer nunca, nunca poderás morrer, e a tua dor passará e serás aceita na casa do meu Pai, como alma querida. Vem, Maria. E ela, numa caravana de luz, tomada agora pelo seu amigo da vida eterna, ela parte e nos deixa nos nossos ouvidos a mensagem gloriosa do Verbo que se fez carne para nos trazer a mensagem do amor. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra. Ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, Verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz,
se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o templo espírita Tupiara, no mês de luz de Bezerra de Menezes, revivendo o processo de cura de Madalena, mostrando que também aonde dói, em nós poderemos receber dele a libertação. Esse Cristo é luz, é paz, é amor, é glória. Fico com Deus e me incluo nas preces de vocês.